Tá chegando, então? Chega hoje à noite para assinar com o Vasco contrato de empréstimo com opção de compra. Então, o Vasco acertando mais o reforço. E, Flavinho, eu também tenho detalhes da proposta do Vasco ao Red Bull Bragantino para manter o Praxedes. Como é que tá essa história? Detalhes importantes. Vamos lá, empréstimo de 1 ano. Salve, salve, galerinha. Bora chegar para mais um vídeo, mais um cortezinho. Vamos ver o que a imprensa tem a falar sobre as negociações do Vasco da Gama. Alexandre Matos viajando, tentando trazer alguns reforços para o Vasco. Tentando não, né? Eu acho que ele vai vir de lá já com um pacotão de reforços para essa temporada de 2024 e vai trazer jogadores bons. A torcida vascaína está esperando isso dele, né? Por onde ele passou, ele conseguiu montar times fortes, conseguiu ser campeão. A tendência é que aconteça o mesmo no Vasco da Gama. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral aí pra gente, se inscreva no canal. Acione também o sino das notificações, porque assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você receberá na mesma hora aí no seu aparelho. E se Deus quiser, estaremos esse ano aí trazendo os melhores cortes, os melhores videozinhos para vocês do Vasco da Gama, sem muita delonga. Bora assistir esse corte que tá da hora, galera. De orelha lá na loja de Petrópolis, hein? Olha, no Vasco, Alexandre Matos segue nos Estados Unidos mapeando reforços com a 777. A gente vai conferir a reportagem daqui a pouco. Aqui na volta, tem drone do Venê contando qual é o reforço vascaíno que chega hoje à noite. Vamos conferir a reportagem primeiro. Alexandre Matos segue nos Estados Unidos e tem se reunido constantemente com representantes da 777. Por enquanto, o Cruz Maltino segue tímido no mercado com apenas uma contratação do zagueiro João Vitor. O próximo alvo também está na zaga. É o paraguaio Robert Orras, de 27 anos, que atualmente defende o River Plate. Ele pode chegar ao Vasco por empréstimo com opção de compra. Orras é desejo antigo da diretoria e quase assinou com o clube no meio do ano passado. Ele acumula várias convocações para a seleção do Paraguai e pode chegar com o status de titular na equipe de Ramon Dias. Olha, a Gisele já antecipou aí na reportagem o interesse do Vasco, o zagueiro do River Plate, o Venê Casagrande, o drone acionou, já apitou aí, já avisou que chega hoje reforço do Vasco? É isso mesmo, a gente está falando do Robert Rojas, ele chega hoje à noite ao Vasco. Ontem a gente trouxe a informação do interesse do Vasco na negociação que estava bem encaminhada com o River Plate. Esse jogador pertence ao River, está emprestado ao Tigre da Argentina. Paraguaio. Exatamente. Pertence ao River e estava emprestado ao Tigre. Ao River do Tigre, exatamente. E aí, só que é um jogador que o Ramon já havia pedido na outra janela de transferência. E o Vasco não havia conseguido contratar. Né? O Ramon gosta dele, por um motivo. Na verdade, por 3 motivos. Porque entende que esse zagueiro, ele pode jogar de zagueiro, de volante e também lateral direito. Então, exatamente, ele entende que esse jogador é extremamente versátil. Mas, na minha opinião, não é um jogador que é aquela contratação para chamar a atenção que a torcida do Vasco tanto pede. Muito pelo contrário, eu vi muitos vascaínos reclamando dessa contratação. Mas tem que levar seleção paraguaia, tem que levar em conta que é um pedido do Ramon Dias. E se é o Ramon Dias que está pedindo, você tem que dar um voto de confiança, porque o treinador mostrou só indicou, por enquanto deu certo. As indicações deram certo dele, exatamente. Né? Tanto Medel, Verrete. E pelo visto, na visão do Ramon Dias, é um baita jogador, porque não é a primeira vez que ele pede, continua insistindo e agora o Alexandre Matos conseguiu. Tá vendo qual é a diferença de você ter um diretor ali que pode avançar nas tratativas? Escuta o treinador, vai atrás e consegue as coisas. O Matos, né? O cara ele tem credibilidade no mercado. O Matos, ele tem credibilidade, ele é muito bom de lábia. E o Rojas está chegando, então? Chega hoje à noite para assinar com o Vasco contrato de empréstimo com opção de compra. Então, o Vasco acertando mais o reforço. E, Flavinho, eu também tenho detalhes da proposta do Vasco ao Red Bull Bragantino para manter o Praxedes. Como é que está essa história? Detalhes importantes. Vamos lá, empréstimo de 1 ano, pagamento de R$1.300.000 até o dia 25 de março de 2024 por pelo esse empréstimo. Exatamente. E uma opção de compra pelos 65% do jogador, avaliado em R$15.840.000. Forma de pagamento, 4 parcelas semestrais de R$3.960.000.
Aí seria uma coisa para resolver no final do ano. Achei alto o valor da compra, acho o empréstimo uma boa, a compra já não sei se vale essa grana. Mas ele tem um ano para pensar e o Praxedes para mostrar serviço, né? Exatamente. E assim, o Red Bull Bragantino aceitou essa proposta do Vasco. Acordo verbal, existe um acordo verbal, ainda não tem um documento assinado, e assim que o documento for assinado pelo Red Bull Bragantino, o Vasco vai oficializar a permanência do Praxedes. Mas esses são os detalhes da proposta que a gente conseguiu ter acesso aí e, de fato, o Red Bull Bragantino já deu ok. Já é um sinal de um time forte que o Vasco está montando esse ano, pelo menos a chegada de um bom zagueiro, o Praxedes permanecendo. Ainda falta alguma coisa ali para animar, né? Acho que falta aquele fator, sobretudo no setor ofensivo. Isso. Eu acho que o João Vitor é uma contratação que chama atenção no mercado. Já tinha um zagueiro, o Rojas chegando. Pelos valores, o Rojas chegando. Só que falta, no setor ofensivo, aquela contratação que chame mesmo a atenção dos torcedores. Porque o João Vitor, no caso, não vai parar o aeroporto. O torcedor vascaíno está ansioso por esse jogador, por esse reforço. Mas a gente já avisou, o Vasco não vai ser agressivo da forma que o torcedor está imaginando. Muito pelo contrário. A ideia é uma reformulação no elenco, permanecer com peças importantes, está conseguindo. Ficou com o Matheus Carvalho, que é o Matheus Cocão, ficou com o Paulo Henrique, lateral direito, está ficando com o Praxedes, que muito torcedor vascaíno não gosta, mas o Ramon Dias gosta, e é isso que importa, porque é o Ramon que escala o time. Acho que na defesa arrumou a casa, né? Eu também acho. Com a chegada do Rojas, do João Vitor, acho que aí já arrumou a casa. Precisa um cara também para fazer uma sombra lá pro Verrete, Precisa, isso aí precisa. Bola, um cara de lado. Eu falei isso ontem, precisa de alguém ali para fazer sombra do Verrete. Porque, embora o Verrete ele tenha dado conta do recado, mas você ter alguém na sua cola disputando posição com você é totalmente diferente. Te exige a ficar em alto nível sempre. Quando você não tem ninguém na sua sombra ali, querendo ou não, você pode dar uma relaxada de vez em quando. E assim, o Verrete ele é bom jogador, mas precisa ter alguém para substituí-lo também. Ele não vai jogar todos os jogos. Isso, ele vai se machucar, pode. Isola, mas ele pode se machucar, pode ficar suspenso, tem um cartão. E o que a gente reparou na reta final é que sem um Verrete, o Vasco perde muito poder ofensivo. Perde. Lá na frente ele que estava resolvendo. Perde muito poder ofensivo. E assim, tem que ter alguém. E também no meio de campo. Porque não dá para você botar na conta do Paê que ele vai jogar todos os jogos também. Estamos falando de um jogador com idade avançada. Isso tem que ser levado em consideração. Então, acho que do meio para frente precisa reforçar. E assim, é o Alexandre Matos. Acho que a qualquer momento pode surgir esse nome. Ele vai para o Uruguai, o Vasco vai fazer a pré-temporada no Uruguai, ele está mapeando também o mercado sul-americano, dá para ver que com indicações do Ramon Dias. O Alexandre Matos está nos Estados Unidos, volta e vai continuar negociando. Você acha que é por aí, mapeando o mercado sul-americano, é por aí que pode ser a saída para o Vasco? Mapeando... Até por ter um argentino, enfim, parece que esse é o caminho das renovações do Vasco, das contratações. Né? Mapeando, mas também tendo a aprovação da 77. Por exemplo, tem um jogador que o Vasco tentou, que é o Kusevich, o zagueiro do Curitiba. A 77 não aprovou, entende? Então, também tem esse fator lá no Vasco. Precisa da aprovação da 77. É por isso que muitas negociações acabam demorando mais no Vasco. O que faz sentido, estamos falando de uma empresa. Ele está nos Estados Unidos com o pessoal da 777 para saber até onde ele pode ir. Imagino, né, conversando, quando vocês vão me liberar. E aí depois ele vai para o Uruguai e aí vai fazer realmente esse contato com empresários, com possíveis jogadores sul-americanos. É por aí, né, Vene? Primeiro ele tem que saber quanto que ele tem de grana para investir, né? Ele sabe quanto ele tem de grana. Ele sabe. Isso aí com certeza já foi definido. Isso aí você define nas primeiras conversas. Só que eu acho que você estando pessoalmente lá na 77 é muito melhor. Nas tratativas, tudo, facilita tudo mais. O olho no olho, sabe? Isso facilita nas negociações. Só que o Vasco, querendo ou não, o torcedor precisa entender isso. Ele não vai ser agressivo da forma que o torcedor está imaginando. Entende? E eu acho que o Vasco, querendo ou não, na medida do possível, está fazendo bons reforços. A verdade é essa. O Vascaíno está ansioso. Eu acho que já imaginava que esse ano o time ia brigar na parte de cima da tabela, aí lutou para não cair. O Vascaíno por exemplo, para ver o time disputando título. Tem um jogador, e eu acho isso importante, tem um jogador que está de saída, que é o Figueiredo. A imprensa de Curitiba já noticiou e a gente confirmou que o Figueiredo está muito próximo do Curitiba. Figueiredo vai sair, boa, por empréstimo. Por empréstimo. E eu acho que isso faz parte também da reformulação do elenco. Entende? O Figueiredo não é bom, tá no Vasco, não? Ele não sei, eu acho que ele não rendeu aquilo que se imaginava e aquilo que ele poderia. Não por culpa dele, eu acho que ele foi muito mal aproveitado. O Figueiredo, ele é centroavante. E quando ele foi usado como centroavante, Flavinho? Pouco. Ele foi usado como lateral, ele foi usado como volante, agora como centroavante, pouquíssimas vezes.
E eu acho que é bom ele respirar novos ares por empréstimo lá no Curitiba. O Curitiba, na Série B, o Curitiba vai brigar na parte de cima da Série B, também é SAF, é um clube organizado. Lá ele pode respirar novos ares, ganhar experiência e aí volta para o Vasco no futuro. Eu acho uma boa. Pode voltar com mais confiança, se destacando no Coritiba, ele volta, de repente, com mais casca ali para brilhar no Vasco. Gente, antes... Vamos pro Botafogo? Bom, rapaziada, é isso aí, né? Zagueiro, praticamente não, né? Já tá fechado. Rojas, o que tem de Rojas nessa Argentina aí? Não é brinquedo não, né? E tem esse outro zagueiro aí, Nico, coisa assim também. Que o Vasco está tentando a contratação, jogador argentino. Muitos jogadores argentinos, né, mano? Porque os caras tão caros, né? Jogadores aqui no Brasil é muito caro, ninguém consegue pagar. Por isso que os times brasileiros estão indo para Argentina, Uruguai, Colômbia. Porque aqui é impossível, ninguém quer reforçar o adversário, né? Aí fica complicado. E aí a pessoa quer vender pela multa. E a multa para times brasileiros acaba saindo caríssima também. Então a alternativa virou o futebol argentino, moeda muito desvalorizada devido ao governo, né? Tava lá no comando lá, destruiu a economia do país. Aí os brasileiros estão indo lá e comprando. Só que o futebol lá tá meia boca, né? O futebol lá tá muito fraquinho. E aí esses jogadores podem não performar bem aqui no Brasil, que é um futebol bem técnico, né? Vamos ver o que vai virar aí essas contratações do Vasco. Precisa mesmo de um centroavante para disputar a vaga ali com o Verratti, não é nem disputar, né? Alternar. O Verratti tá com a idade, o Payet também tá com a idade, então vai precisar desses jogadores aí para compor o elenco, porque o Vasco pretende brigar na parte de cima da tabela esse ano, né? Se vai ganhar título já é outra coisa, mas é obrigação do Vasco na temporada de 2024, obrigação, mano, não passar o que passou nesse ano. Não tem essa, não pode passar o que passou na temporada 2023, né? E eu acredito que não vai passar. O Vasco já demonstrou um futebol bem interessante no final não, né? Do meio da temporada até o final, foi do meio até o final. Bem interessante mesmo, meio turno ali de G4, né? O meio turno do Vasco é o meio turno de Libertadores. Isso com o elenco que tem, com o elenco que vai ter, a tendência é que isso no mínimo se mantenha, que o Vasco no mínimo se mantenha num patamar elevado ali na tabela do Campeonato Brasileiro, chegue na Copa do Brasil em algum lugar, né? Pode ser campeão? Pode. Copa do Brasil é uma parada que se o time der encaixe, acabou, né? Copa, não é nem Copa do Brasil, é Copa. Se o time encaixar, meu irmão, não dá, não tem como segurar, não. São Paulo, olha o time horrível que é o São Paulo. Bateu o encaixe na Copa do Brasil, no Brasileirão passou perrengue, passou na Sul-Americana, mas encaixou na Copa do Brasil e foi campeão. Então, as coisas podem acontecer aí e o Vasco já levantar um caneco nessa temporada de 2024. Pode ser o Carioca. Cara, o Carioca hoje, ele tem um nível muito grande, muito grande. Como a gente tá falando aí de Flamengo e Fluminense, né? O Vasco vencer o Carioca onde tem esses dois times, cara, é complicado, né? Tendo Flamengo e Fluminense ali, são dois times pesados que vêm aí. Fluminense vem disputando parte de cima da tabela ali há algum tempo, né? No Campeonato Brasileiro. Ganhou o Carioca, atual campeão da Libertadores. O Flamengo também vem ganhando títulos aí. Então, se você desbancar esses dois adversários, sendo campeão do Carioca, vai ter um peso legal pro Vascaíno, sim. Eu acredito que vai. Deixa aí seu comentário, sua opinião. Se ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo.